Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de GeoGebra. Neste vídeo, eu quero lhe mostrar, a partir de 5 diferentes exemplos, como que nós podemos explorar algumas possibilidades para trabalhar com estatística, principalmente descritiva, inicialmente, tá? De modo que nós podemos explorar atividades de tratamento de dados, importar dados, que por si só são atividades muito relevantes para o nosso trabalho como professor. Então, é isso e eu espero que você goste. Vamos lá? Olha, no GeoGebra você pode gerar os dados, mas é legal considerar e trazer tabelas de livros didáticos. Para isso, eu quero lhe convidar a observar e ver aqui que eu vou estar usando algumas tabelas copiadas deste livro, Probabilidade Estatística, oferecido pelo CCESH, um consórcio da CEDERJ, e vou dar esse link para você aí, caso você tenha interesse em repetir os exemplos que nós estamos fazendo. Se não, você pode procurar tabelas nos seus arquivos PDF, com os cuidados que nós vamos dar, e conseguir obter a mesma coisa. Então, eu já fiz o download desse livro e já marquei algumas situações. Bom, vejam, aqui eu tenho dados MF, são relativos a gênero, É uma distribuição de um departamento financeiro para 23 funcionários. M masculino, F feminino. Como que de um PDF eu levo isso para o GeoGebra? Será que o GeoGebra vai trabalhar com esses caracteres que são textos? Bom, faça assim. Vem aqui diretamente e copia. Selecionei, dei Ctrl C. Veja, só para você perceber, vou exibir a planilha. Esse vai ser o principal recurso. Por hora nem precisamos aqui da janela de visualização. Na verdade, nem da janela de áudio. Se você der um Ctrl V direto, todas aquelas informações vão acabar se distribuindo, nas linhas que fazem a separação, mas não nas colunas. Então, aqui eu vou dar um Ctrl Z, porque isso não vai funcionar, e vou lhe mostrar uma dica que pode ser muito útil para trabalhar com qualquer PDF. Tá? Abra o Word, dê Ctrl V naqueles dados, por si só, aquilo que você quer que vá na tabela a ser copiada no GeoGebra, selecione tudo, vá em inserir, isso no Word ou em qualquer outro editor de texto tem funções parecidas. Tabela e converter o texto em tabela. Vou converter o texto em tabela, vou tentar aumentar aqui um pouco para você, para ver se isso melhora, tá? Você não precisa preocupar com outra coisa que não seja procurar um padrão para a separação desses caracteres. Aqui é um espaço vazio. Então, eu vou vir aqui informar que o texto está separado em... Aí marco outro. Se tiver alguma coisa aqui, eu deleto e dou um espaço em branco e aí dou um OK. Veja, deixa eu tirar o zoom aqui para você. O GeoGebra agora vai conseguir aceitar isso. Eu tenho uma tabela necessariamente. Clica com a direita na seleção, copia, vá até o GeoGebra e aí deu o Ctrl V. Você vem aqui, seleciona, dá o Ctrl C, vai até o GeoGebra e agora dá um Ctrl V. Isso em qualquer célula, podia ser nessa primeira aqui, Ela ficou um pouco mais larga, mas não tem problema, eu cliquei ali, arrastei, Eu tenho estes dados agora para fazer o meu trabalho importado de uma tabela. Vamos começar com poucos dados, que aí a gente pode fazer uma discussão. Ao selecionar estes dados na planilha do GeoGebra, veja que aqui na planilha muda a barra de ferramentas. Vamos começar aqui pela primeira, que é uma análise univariada. A gente só está olhando para a variável gênero, uma variável qualitativa, aí, quem quer fazer discussão de estatística com vários detalhes. Clica ali em análise univariada, e aí agora vem um cuidado muito importante. Veja que abre a janela com a fonte dos dados. Aqui nesta engrenagem você deve perceber que está diferente, está entre aspas. A qualidade desse texto tem que ser declarada. Geralmente, quando ele sempre vai querer pegar número primeiro, mas nesse caso é texto. Você marca texto, veja que mudou, ficou negrito, e aí é só clicar em analisar.
Olha que interessante. Nós temos aqui uma nova janela chamada de análise de dados, que tem alguns elementos que nós vamos reconhecer com o tempo. Tá? Se você quiser, já com essa dica, pode explorar cada um desses itens e ir percebendo. Se não, nos outros vídeos que nós vamos mostrar, nós vamos falando por partes. Tá bom? Veja, eu poderia expressar graficamente essa situação. Ela já vem pronta. Você tem aqui a possibilidade de ver se os dados lhe dão outras opções. Aqui só posso fazer um gráfico de barra. Eu poderia clicar nesse somatório X. Ó, ele está com um zoom grande da minha fonte, então eu clico, fecho, abro. Ó. A coisa que ele pôde mostrar para a gente é a quantidade de dados. Não tem estatísticas para esses dados qualitativos, né, que são esses textos. Então você pode fechar aqui e perceber que você tem um gráfico de barras. Mas você pode não estar gostando do rótulo dessa janela. Aqui nesse canto você poderia fazer algumas coisas. Por exemplo, mudar o ajuste automático, mas aqui não faz tanta diferença. E aqui você poderia fazer uma tabela de frequência. Ela fica sempre apertadinha aqui embaixo, ó, gente. Você pode clicar, desclicar, ó. Ela vai ficar sempre um pouquinho apertadinha aqui, ó. Isso não é legal. Você aumenta a janela, diminui, mesmo assim vai perceber que você não vê essa tabela de um jeito agradável. Tudo bem, não é aqui que eu prefiro que você trabalhe. Perceba a primeira possibilidade. Pegou os dados, colocou na planilha, você os seleciona, se é uma só variação. Você viu que não importou se ele estava numa linha ou em mais, e isso também valeria para colunas. Poderiam ser mais colunas, como são ali, né? 2 linhas e várias colunas. E tudo ia funcionar bem. Tá? Você quer manter uma discussão com a informação da tabela de frequência e o gráfico de barras? Vai aqui nesse canto, nesse símbolo, parece o play, tá? Você tem como fechar aqueles controles. E nesse último canto aqui, você clica e pode fazer cópia da visualização, para a janela de visualização. Você poderia copiar para a área de transferência, exportar como figura, mas aí são figuras já prontas, você não mexeria nos rótulos dos eixos, não traria as outras informações. Então, antes, faça assim, copia para a janela de visualização. Ó, agora eu vou aqui em exibir, janela de visualização e a janela de álgebra. Vou fechar a planilha. Vou fechar essa janela da análise de dados e veja que na minha janela de visualização ele já me trouxe aquilo que me interessava. Aqui está uma tabela das frequências, onde eu tenho que os valores possíveis são F e M e a contagem de cada um. Lembram? Eram 23 funcionários, 9 mais 14, 23. Aqui eu acho que se você quiser, quando são poucos dados, você pode facilitar a sua vida, certo? Colocar só os valores que te interessam, 9 e 14 de 1 em 1. Nesse caso, era só clicar aqui com a direita, ó, clico na esquerda, agora seleciono, apresento a malha. As alturas dessas barras vão coincidir com os valores das frequências. Isso é interessante. Aqui embaixo, você talvez não quisesse mostrar, né, esses números. Então, clica com a direita e você poderia vir aqui na janela de visualização, na configuração, vou até separar. Veja que você vem aqui no eixo X e fala, olha, eu não quero que exiba os números. Pronto, só fazer isso. Ver que a janela já lhe dá algumas vantagens. Coloque o mouse sobre uma dessas barras aqui, ó. Espere. Veja que aparece ali que aquela barra é referente ao valor M, né, a variável gênero, no valor M, masculino, já te diz a contagem, já te diz o percentual. Também faz isso aqui, ó, o valor para valor F, a contagem é igual a 9 e também o percentual. Dentro do total dos 23 funcionários, esses 9 do sexo do gênero feminino equivale a 39,13%. Claro que deve ser aproximadamente. Que esse 11,15 aqui que a gente está vendo é o rótulo. Esses diagramas de barra mostram os rótulos. Eu acho que ele não interessa. Se você quisesse evidenciar melhor, produzir um gráfico para levar para o seu material ou pedir para o aluno fazer, você podia usar agora texto, é pouca informação. Podia colocar aqui um texto, ali dizer que é feminino. O que você acha? Pode fazer isso, ó.
coloca ali que isso aqui é feminino, coloca aqui embaixo, clicava aqui, colocava que ali é masculino, certo? Clica no OK, vai colocando na posição poucos dados, não dá tanto trabalho, olha. Acho que você ia gostar de fazer algo desse tipo. Então, todas as informações plausíveis para esse exemplo, na minha opinião, já estão presentes. Bom, eu vou abrir uma nova janela e vamos para um outro exemplo. Legal? Deixa eu colocar aqui, fechar esse, não vou gravar e vou ampliar. Vamos voltar ao meu texto. Eu vou usar aqui umas anotações que eu já fiz para pular mais rapidamente. Olha, agora eu quero mostrar outras expressões gráficas, mas com um cuidado muito importante. Você já entendeu? Seleciono a tabela, isso aqui é uma quantidade de notas. 50 alunos, está aqui, ó, 50 alunos, são notas de 50 alunos. Mas eu quero que você perceba o negócio. Vou dar Ctrl C, você já sabe que não adianta levar para o GeoGebra, então vai para o Word. Vou aqui clicar com a direita, vou excluir essa tabela e vou dar Ctrl V. A separação entre eles vai ser o espaço vazio também. Mas tenha um cuidado, você tem que olhar se quando são dados numéricos, se eles estão separados por ponto. O GeoGebra usa o separador decimal ali, ponto, e aqui está vírgula. E então não dá para trabalhar, vou ter que trocar cada vírgula? Não. Você não precisa selecionar, desculpa. Você pode olhar que só tendo isso no seu documento, vai aqui no substituir, clique em substituir, a janelinha está por aqui. Lá vou eu ter que dar um zoom para você, tá? Vou dar um zoom aqui, porque senão você não enxerga. No localizar, você coloca a vírgula ou aquele caractere que você quer trocar. E no substituir, você põe ponto. E aí vem aqui assim, clica em substituir tudo. Ó, ele fez as 50 substituições. Tá ok, vou tirar o zoom aqui para não atrapalhar, né? Porque senão a gente também fica confuso. Vou fechar. Lembre-se, tem que converter em tabela. Selecionei, agora que já está trocado. Vou inserir tabela, converter texto em tabela. Já vai estar com aquele mesmo separador que é vazio, eu clico em OK. Ó, criou a tabela. Ah, legal. Ó, vou clicar ali para te garantir, vou selecionar com cuidado, apertar Ctrl C, vou voltar ao GeoGebra, aquela mesma história. Exibir a planilha. Agora eu não vou nem sair fechando, porque eu vou mostrar uma outra possibilidade. Vou colocar aqui, vou dar Ctrl V. Tá? Fazer rapidinho junto daquilo que você já passou, tá bom? Olha, não importa essa distribuição de linhas e colunas aqui. Seleciona. De novo, é um exemplo com uma só variável, então você vai escolher análise univariada. Não precisa se preocupar, ele sempre reconhece que é número. Agora, eu só vou falar da outra coisa que você tem que tomar cuidado. Presta atenção se os seus dados são chamados dados brutos, ou seja, aqueles dados reais que vêm sem ser tratados de forma alguma. Às vezes pode trazer dados com frequência, pode trazer classes com frequência, tá? Então, mais cuidado. E aqui, ó, usar cabeçalho como título, a gente vai ver mais à frente em outros vídeos. Quando a gente copia uma tabela e traz na primeira linha o que significa cada uma das colunas, a gente precisa marcar isso. Mas, por enquanto, número, dados brutos, clique em analisar. Olha, a análise de dados abriu aqui. Tá aqui apertadinha a planilha, janela de visualização. Veja que com esses dados, aqui, por exemplo, eu tenho uma possibilidade maior de trabalho. Eu podia fazer um histograma, gráfico de barra, eu podia fazer box plot, eu podia fazer diagrama de pontos, vendo? Então, agora a gente tem que saber qual deles é mais adequado. O que eu quero fazer com aquelas notas, por exemplo? Vamos dizer que, como são 50 notas, a gente quer fazer a distribuição por frequência agrupada. Vamos fazer isso? Então, o gráfico mais adequado para isso é o histograma. Pronto, marquei o histograma, decido quantas classes eu quero. Mas lá no enunciado daquele texto, ele vai pedir para mim assim, faz um histograma distribuindo as notas de 1 a 2, de 2 a 3. Né? Então, aqui você poderia variar as classes, essas divisões da base do seu histograma, nesse controle. Ó. Eu quero 5, 6, 7, 8, 10 classes. Ele poderia estar mostrando para a gente aqui
de quanto a quanto essa variação, dividindo todo o intervalo. Como as notas são todas de 0 a 10, é uma nota de escola, colocando em 10 classes, eu dividi de 1 a 2, de 1 a 3. Mas uma outra possibilidade era você vir aqui, clicar e falar que quer definir as classes manualmente. Marcou ali, coloca, olha, eu quero que a primeira nota registrada possível seja 0 e que a largura seja 1. Você ia dar Enter e ele ia te mostrar. Olha, mas eu não tenho notas 0. Então pega a menor nota possível que você vai perceber ali. Como é que eu vou saber isso? Agora eu tenho dados numéricos, então exibir estatística vai funcionar melhor. Tá ruim, eu fecho, abro, olha, tem 50 dados, aqui já diz a média dessas notas, eu já tenho desvio padrão, eu já tenho desvio médio padrão, eu tenho a menor nota, eu tenho aqui o primeiro quartil, aqui o segundo quartil, que também chamamos de mediana, aqui eu tenho o terceiro quartil e aqui eu tenho a maior nota que aparece ali. Olha, daqui eu já vou fazer um dado. Eu quero que ele use o 2.9 como o início do meu histograma, 2.9. Digito ali, dou Enter, olha que bacana. Vou fechar aqui, vou fechar a estatística só para a gente perceber. Ele mostrou o histograma, então, na distribuição daquelas notas que nos interessam. Então, gente, explore isso. Pega este livro que eu indiquei, ou qualquer um outro, ou qualquer site, explore, experimente importar os dados, experimente usar a janela de análise de dados, experimente criar as listas, explorar alguns desses conceitos que nós conhecemos, como frequência, média, mediana, moda. Comece a escrever o comando lá na entrada, depois que você criou a lista dos dados, e vai caminhando. Bom, a gente espera que com isso possamos falar de estatística descritiva junto com o Georgette. Até a próxima e um grande abraço.